Muito boa noite para você. Agora, 6h30, Tá na Hora Espírito Santo já está no ar. E a gente começa o Tá na Hora desta terça-feira com uma notícia alarmante, tá? O número de feminicídios está aumentando no Espírito Santo. Mas, afinal, qual é a solução para que cada vez mais mulheres tenham as vidas interrompidas de forma brutal e passem a ser apenas mais um número nos relatórios policiais? Vamos ver. Uma família dilacerada. A mãe é irmã de Joyce Moura dos Santos, uma jovem de 20 anos que foi assassinada no último domingo em Itacibá, Cariacica, pelo ex-companheiro Domingos Vieira dos Santos, não se conformam com tudo o que aconteceu. Como é que dorme? Uma hora você está com uma pessoa e de repente tudo acaba, você não vê mais, você não escuta a voz, a pessoa não lhe faz uma ligação mais. Você fica sem saber o que fazer. É o meu caso. Ela era minha filha caçula. Eu amava ela muito. E minha neta, eu vi a minha neta nascer na maternidade. Então isso para mim é muito doído. Eu espero que ninguém aconteça isso com mais ninguém na vida. Tudo isso só que eu tenho para dizer. Muita revolta, muita dor. É uma dor na alma que eu acredito que quem já perdeu alguém sabe o que é. Joyce entra para uma triste estatística. O número de feminicídios no Espírito Santo não para de crescer. Segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, já foram registrados 7 casos este ano, 5 em janeiro e 2 só no último fim de semana. No mesmo período do ano passado, foram 6 feminicídios. Infelizmente, esse dado de aumento de feminicídio era um dado que já era assim, mostrado para a gente que poderia acontecer no Atlas, né, no Anuário da Segurança Pública, que ele mostrava ali um aumento já no ano anterior da violência contra a mulher, a nível Brasil, inclusive. O Espírito Santo também estava, né, nessa tendência. E acho que não existe qualquer outra explicação que não seja a questão do machismo que ainda impera na nossa sociedade, onde um homem, né, e pelos casos que a gente tem, são homens que não conseguem compreender que a mulher tem o livre direito de iniciar e terminar relacionamentos e continuar mantendo sua vida, né, dignamente. Os casos de violência contra a mulher são alarmantes e vêm crescendo a cada ano. Em 2022, foram registradas 19.274 ocorrências. Em 2023, 21.607. E no ano passado, 23.575. Um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Além de punir os autores, o enfrentamento tem sido principalmente em ações de prevenção. Para que a gente possa, de alguma maneira, atacar esse problema social que existe, a gente precisa de várias instituições públicas e privadas, sociedade civil, trabalhando em conjunto para que a gente possa mudar essa realidade. A violência contra a mulher não é somente física, ela inclui diferentes formas de violência. Só em janeiro desse ano, o Espírito Santo registrou 2.167 casos de violência contra a mulher. Um aumento de aproximadamente 11% em relação ao mesmo período do ano passado, com 1.955 casos. É importante que a mulher fique atenta a sinais de violência psicológica, ameaça, xingamentos, falta de respeito, porque a gente precisa entender que relacionamentos são feitos para que a gente se una a outra pessoa buscando um bem maior, a gente viver melhor, não a gente viver em contextos ali insalubres. Eu deixei um alerta para todo mundo que tem sua filha, que vive um relacionamento abusivo, um relacionamento que você vê que não vai dar certo. A gente falou várias vezes para ela, a gente estava dando o maior apoio para ela. Eu sempre falo que começa no grito. Começou a gritar, e gritou a primeira vez baixinho, e ele vai aumentando, e ele vai dando tapa, enfim, vai prolongando outras coisas, murro, até chegar ao ponto que chegou da minha irmã, que está bem ali, e só tinha 20 anos, com uma menina de 3 aninhos, que olhou para mim e falou assim: "Titia, cadê mamãe?" Ai, gente, 7 casos, o ano mal começou, nós não chegamos em março e já tem 7 casos de feminicídio registrados aqui no Espírito Santo. Sempre essa cena que a gente acabou de ver, um familiar chorando, uma criança que fica sem a mãe.
E a gente sempre ouve também essas histórias de que depois do fim do relacionamento, alguém não aceitou, o companheiro não aceitou e aí ele teve essa ideia de matar a esposa. Realmente, a gente tem que buscar respostas para isso, né? E, na minha opinião, a resposta também vai da educação, né? O menininho tem que aprender de pequeno a respeitar a mulher, tem que aprender a ter limite, porque se o cara crescer numa cultura machista, resolve tudo no tapa, vou resolver matando, é muito mais difícil do Estado, né, das autoridades resolverem também essa solução. As autoridades têm que resolver com leis mais duras, né? Se você agride uma mulher, você tem que ser preso, tem que ser punido, para pelo menos por medo da punição o cara não fazer de novo. Agora, por que esse problema vem, como a nossa representante da secretaria disse, né? Pelo machismo que já está ali encalacrado na pessoa. Tem que ser feito também um trabalho de educação nas famílias. Inclusive, gente, eu quero convidar você aí de casa a participar sempre do Tá Na Hora Espírito Santo. O nosso WhatsApp vai aparecer agora para você na tela. Cadê, diretor? Coloca para a gente aí. O nosso telefone é o 9273-9397. É porque está pequenininho aqui para mim. Esse é o nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem, participa aqui para a gente, que eu também quero saber a sua opinião sobre essa história e sobre o nosso telejornal. Um policial militar do Espírito Santo foi preso na BR-101 com um carro clonado, roubado no Rio de Janeiro. Nesse carro tinha um revólver calibre 38, você está vendo a imagem, sem registro, que segundo um amigo do militar, ele teria ido buscar lá no Rio de Janeiro. Por volta das 5h45 da tarde, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo branco com suspeita de clonagem. Isso foi no quilômetro 430 da BR-101, em Atílio Viváqua. O condutor se identificou como soldado da Polícia Militar daqui do estado. Ele informou que tinha uma pistola funcional e um revólver dentro do veículo. Só que depois da fiscalização foi constatado que o veículo original de placas RKD 1C16 havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, dia 21 de setembro do ano passado. O revólver calibre 38 encontrado na maleta não possuía registro nenhum e pertencia a uma empresa de segurança. O motorista alegou que apenas dirigia o veículo, pois o seu amigo não era habilitado. Já o amigo afirmou que o condutor foi ao Rio de Janeiro para buscar a arma. Um jogou para o outro aí, né? Diante desses fatos, o motorista foi conduzido pela Polícia Militar, enquanto o passageiro foi levado pela PRF para o Departamento de Polícia Judiciária de Itapemirim. Uma passageira que alegou ser namorada desse motorista foi encaminhada junto como testemunha. E um carro bateu numa carreta carregada de combustível no quilômetro 340, perto do trevo de Guarapari. A gente tem imagens, ó. Por causa da gravidade desse acidente, o helicóptero do Notaer foi acionado. No carro havia 2 pessoas. O motorista teve ferimentos leves e o carona ficou em estado gravíssimo. O paciente que ficou em estado grave foi retirado pelas ferragens ali pela equipe de resgate da Eco 101, junto com o SAMU. Ele foi levado para a ambulância da Eco 101, sedado, entubado e estabilizado para transporte. Em seguida, o helicóptero do Notaer fez esse transporte. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. As 2 faixas, no sentido norte, ficaram completamente interditadas por 1 hora, gerando o que você já sabe, né? Muita fila, muito engarrafamento. Meu Deus, gente, que acidente feio, hein? Agora imagina esse susto, hein? Você está em casa com 2 criancinhas pequenas, uma de 3 e outra de 1 aninho de idade, ali de madrugada, os meninos já deviam estar dormindo, quando escuta um barulho. Quando você se dá conta, não era um barulho qualquer não, tem um criminoso dentro da sua casa. Essa situação aconteceu no bairro Araçá, em Linhares. Essas imagens foram registradas por um morador do bairro Araçá, em Linhares. A irmã dele teve a casa invadida em plena madrugada e conta os detalhes. Estava eu, minha irmã e os meus 2 sobrinhos dentro de casa. Foi quando a minha irmã entrou para tomar o banho e escutou um barulho. E aí, nisso que ela escutou o barulho, meu sobrinho estava na sala e ela no quarto. Aí ela pegou e escutou o barulho da porta abrindo e meu sobrinho falou: mãe, é minha tia. Só que no momento não era eu.
Dentro da casa estavam 2 mulheres e 2 crianças, uma de 3 anos e outra de apenas 1 ano de idade. Após entrar no quintal, o suspeito teria vindo em direção a esta varanda e tentado abrir aqui essa porta. Primeiro ele forçou a grade e depois a porta. A grade ela estava trancada, mas a porta estava aberta. Foi quando as moradoras perceberam e se dirigiram até outro quarto para poder tentar se proteger. Ela pegou e correu por trás da porta e fechou a porta. E a hora que a gente pegou e correu pro quarto, porque a gente ficou bem assustado e trancou a porta. Aí nisso a gente escutou o barulho da bicicleta da minha mãe saindo, aí eu falei, é a bicicleta da minha mãe. Aí foi a hora que a gente ligou pro meu irmão, aí meu irmão veio. O suspeito foi abordado pelo irmão das vítimas e imobilizado até a chegada da viatura policial. Por isso ele não chegou a levar nada. Bom, esse elemento foi preso pela Polícia Militar, depois que populares o agarraram lá no local. Então ele foi conduzido para cá e foi feito um flagrante pelo crime de furto qualificado, tentado. Então, assim, ele vai ser encaminhado para o Poder Judiciário para ser julgado pela Justiça. Depende da avaliação do Poder Judiciário no tocante à pena que ele pode pegar. Normalmente é de 2 a 8 anos, porque foi um furto qualificado. De acordo com o delegado, furtos têm acontecido com frequência nesta região do município. O bairro Araçá é um bairro que, infelizmente, está com um problema sério de invasão de moradores de rua, invasão de andarilhos. Inclusive, a comunidade do bairro Araçá já me procurou para poder tentar ajudar a resolver esse problema. Nós chamamos a Polícia Militar, chamamos a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Prefeitura, para poder participar dessa reunião. E a gente começou a incrementar ainda mais o policiamento ostensivo lá no bairro Araçá, para poder evitar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, essas ocorrências estão acontecendo ainda. Mas o que a população pode fazer diante de tantas ocorrências? A comunidade precisa sempre fazer ocorrências de crimes patrimoniais, denunciar os casos à Polícia Civil, para a gente poder investigar, e denunciar pelo 181, se tiver algum receio de fazer a denúncia pelo 190 ou procurando pessoalmente a delegacia. Tá aí, então, as orientações do delegado Fabrício Lucindo, lá de Linhares. Agora, uma notícia urgente, pessoal. Uma confusão está acontecendo nesse momento no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. A nossa repórter Patrícia Batistin já está se inteirando de tudo, tem os detalhes para a gente ao vivo. Patrícia, muito boa noite. Eu queria saber qual é o motivo de toda essa confusão, você já sabe? Oi, Dani, boa noite também para quem está em casa nos assistindo. Olha só, as primeiras informações são que está acontecendo um protesto lá na ponte que liga os bairros Ulisses Guimarães e 1º de Maio, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Esse protesto, ele foi organizado pelos familiares de Patrick Santos da Vitória, de 21 anos. Esse jovem, ele desapareceu no último domingo. A família acredita que ele tenha sido assassinado por traficantes de um outro bairro. A família pede informações, pede que o corpo, pelo menos, do jovem apareça, se ele foi assassinado de fato, ou que a polícia dê respostas do que aconteceu, né? Que encontre, que dê alguma informação, porque a família está desesperada, né? Sem saber o que de fato aconteceu. O protesto, ele foi organizado agora à tarde, começou por volta das 6 horas da tarde, mas mais cedo teve mais confusão. Um ônibus chegou a ser apedrejado. A gente sabe que esse ônibus havia saído, a gente não sabe qual foi a linha exatamente, sabe, Dani? Mas a gente sabe que do terminal de Itaparica. Nas imagens, né, que circulam nas redes sociais, a gente vê que tem um ônibus com vários vidros quebrados, e as primeiras informações são de que ele estava sendo guiado por uma motorista, que ela teria ficado
teria ficado ferida. A gente entrou em contato com a Ceturb, com a GV Bus, para ter informações se havia passageiros nesse ônibus, se ele estava lotado, se alguém ficou ferido, mas a gente ainda não teve retorno, tá? A gente também entrou em contato com a Polícia Militar para saber se a polícia está acompanhando esse protesto, né? Também para falar como é que está o trânsito ali naquela região, mas a única resposta no momento foi que essa ocorrência está em andamento e que mais informações serão passadas daqui a pouquinho. Dani, mas a gente segue acompanhando esse protesto, a nossa equipe já seguiu para o local, já estará acompanhando de perto essa manifestação e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Combinado, Patrícia. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Então, você que está aí em Vila Velha, ali na região do 23 de maio, tenha cautela, porque está tendo realmente uma confusão por lá. Você viu os vídeos que a gente mostrou agora há pouco. Tem vários vídeos circulando nas redes sociais. Teve tiros também por lá. Então, pela explicação que a nossa repórter deu, uma família busca respostas sobre um rapaz. Olha aí as imagens. Sobre um rapaz que desapareceu, né? Não se sabe se está vivo ou morto, mas a família recebeu imagens de que esse rapaz estava sendo torturado por um grupo criminoso e a gente agora aguarda um retorno da polícia para saber exatamente o que está acontecendo. Se há informações oficiais de se esse rapaz está vivo ou não, mas é fato assim, a família merece uma resposta, né? Merece uma explicação se está morto, de saber onde é que está o corpo para poder fazer um velório, um enterro, né? Não dá para ficar nessa interrogação. Eles estão desde o fim de semana tentando entender o que aconteceu com esse jovem. A qualquer momento, a gente volta com atualizações sobre os acontecimentos no bairro 23 de maio, ali em Vila Velha. E um homem foi brutalmente espancado após ser acusado de roubo. Isso aconteceu em Colatina, no noroeste do estado. Tudo foi filmado, tá? As imagens mostram um grupo de 5 pessoas agredindo um homem de camisa vermelha que já está caído no chão. E a gente borrou ali as imagens para te poupar dessa cena forte, né? Isso aconteceu numa praça, ali do bairro Honório Fraga. Segundo os moradores, o homem que aparece apanhando teria cometido vários roubos na região. A nossa produção incansável apurou que o estado de saúde desse homem, que tem o apelido de Chibiu, é grave. Ele foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos. A polícia informou que está investigando esse caso. A gente vai do noroeste para o sul do estado agora, gente. Em Cachoeiro, a Polícia Militar fez uma apreensão grande de drogas, uma quantidade grande de drogas. Essa ação foi na localidade de Timbó. Vamos acompanhar. 201 frascos de loló, 329 pinos e tabletes de cocaína, além de buchas e tiras de maconha. Segundo a Polícia Militar, as drogas estavam em uma casa na localidade de Timbó, em Cachoeiro. A polícia fazia um patrulhamento quando recebeu informações de que um homem armazenava drogas em uma casa na localidade de Timbó, zona rural aqui de Cachoeiro de Itapemirim. De posse das informações, a Polícia Militar foi até o local e encontrou o imóvel. Ainda segundo a polícia, a droga seria entregue ao tráfico no bairro Zumbi. Um homem que não teve a identidade divulgada foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro, juntamente com o material apreendido. Inclusive, quero agradecer as pessoas de Cachoeiro que estão mandando mensagem para a gente no nosso WhatsApp aqui do Tá Na Hora Espírito Santo. Tem vários telespectadores ligadinhos com a gente, tem o Altemar. Então, lembrando, você quer participar, você quer dar a sua opinião, você quer mandar um beijo? O nosso telefone é o 27 99273 9397. Aparece aí no cantinho da tela. Fica à vontade, manda mensagem que a gente gosta da sua participação, viu? E ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro clonado no município de Itapemirim. Roda. Segundo a PRF, o carro estava estacionado na S060 no distrito de Itaoca, em Itapemirim, no sul do estado. O condutor foi identificado durante a abordagem e disse que era proprietário do veículo. E durante a fiscalização, os agentes constataram adulteração nos itens identificadores do carro, com sinais de remarcação no chassi.
Foi identificado também que o veículo estava com registro de furto em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 21 de janeiro de 2021 e que ele havia adquirido o carro em uma negociação em redes sociais há cerca de 2 anos e que desde então não teve mais contato com o vendedor. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o carro para a delegacia de Itapemirim. Começou hoje a interdição do viaduto na rodovia Darli Santos. Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, o DR, as obras são necessárias para melhorar o acesso a novos bairros que estão surgindo na região. A previsão é de que tudo fique prontinho até novembro. O viaduto entre a Avenida Darli Santos e a Rodovia do Sol, próximo ao terminal de Itaparica, em Vila Velha, na parte superior, foi fechado logo cedo, às 6 da manhã, e deve permanecer assim até o final do ano. Serão quase 10 meses de interdição. O motivo é a realização de melhorias e a criação de acessos a novos bairros, como Costa Nova, que está em expansão. A proposta é oferecer mais opções de retorno para quem transita pela região. Outubro, novembro, nós estaremos entregando para toda essa região e para toda a sociedade espírito-santense uma mobilidade muito mais ampla aqui na região, na ligação da Rodovia do Sol com a Darli Santos e principalmente para as pessoas que moram nessa região. A obra vai ter várias etapas, como terraplanagem, pavimentação, construção de uma passagem subterrânea e uma alça de acesso. Quem está à frente disso tudo é um fundo de investimento imobiliário, ou seja, trata-se de uma iniciativa privada. Para que esse empreendimento da iniciativa privada possa acontecer, o DR exige que a acessibilidade do bairro é feita pela empresa. Portanto, ela elaborou um projeto e depois de uma análise minuciosa e aprovada pelo DR, agora é hora de colocar essa obra em prática. E para iniciar a obra, nós precisamos interditar o viaduto. Quem vem pela Avenida Darli Santos e deseja acessar Itaparica, o centro de Vila Velha ou Vitória, vai precisar utilizar a Rua Coronel Otto Neto, localizada atrás do Boulevard Shopping, para então retornar à Rodovia do Sol. Já quem segue para Barra do Jucu ou Guarapari não precisará alterar o trajeto. Para auxiliar os motoristas, o DR Espírito Santo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, organizou desvios sinalizados com placas indicativas. Está totalmente sinalizado em todos os sentidos, então quem está transitando pela Darli Santos, pela Rodovia do Sol, que precisa entrar nesses acessos, está devidamente sinalizado. Para quem passa com frequência pela região, os transtornos são inevitáveis, mas se for por uma boa causa... É um transtorno, mas é favorável porque vai melhorar o sistema, né? A fluidez do trânsito, não é isso? Para melhoria vale a pena, né? A gente se adapta um pouquinho, né? Eu acho que tudo para melhorias a gente tem que ter um pouquinho de paciência e, né, faz parte da cidadania. Paciência aí até novembro, então. Para mais informações sobre os desvios, você pode acessar o site do DR, dr.es.gov.br. A seguir, homem e mulher são esfaqueados no bairro Jardim da Penha, em Vitória, em pleno calçadão de Camburi. Agora vamos ver como é que está o trânsito, gente. No cruzamento da Reta da Penha com a Desembargador Santos Neves, o trânsito começa a ficar forte nesse momento, no sentido de quem vai para Vila Velha, mas está andando, não está parado ainda não. Na Santos Neves, a gente vê ali uma retenção, mas é porque o sinal está fechado. Acredito que não tenha grandes problemas por ali, não. 6h53. O Tá Na Hora já volta. Para 6h57, a gente segue com as notícias da Grande Vitória. Um homem e uma mulher foram esfaqueados no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Gente, olha que perigo. O suspeito de cometer o crime tentou enganar a polícia, passando um nome falso. Mas quando ele disse o nome verdadeiro, o que aconteceu? Foi constatado que ele já tinha passagem pela polícia. O nosso repórter Américo Soares tem mais informações sobre isso. Ô, Américo, muito boa noite para você. O que aconteceu, hein?
Pois é, Dani. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Tá na Hora Espírito Santo, direto da sua casa. Esse caso aconteceu ontem à noite, né, na segunda-feira à noite. Esse casal, né, um homem de 53 e uma mulher de 45 anos, foram atacados por esse indivíduo aí de 40 anos. Ele acabou preso, mas ele, como você bem disse, ele ainda tentou enganar os policiais, né? Os dois foram atacados, chamaram a polícia, passaram ali as informações, as características do suspeito, a PM fez ali uma ronda, né, por perto também, lembrando que aconteceu na altura do bairro Jardim da Penha, ali na orla de Camburi, e encontrou um suspeito que batia ali com as características. Na hora da abordagem, ele tentou passar um nome errado para tentar se afastar, mas aí nada deu certo, ele acabou preso também por conta disso. Os militares, então, né, na verdade, a Polícia Civil informou que ele foi conduzido até a delegacia e foi autuado ali em flagrante por tentativa de homicídio. As duas vítimas, o casal, foi atendido pelo SAMU, eles estavam com ferimentos ali de facas, né, de objetos cortantes, foi atendido pelo SAMU e passa bem, tá? Nada passou de um susto ali, mas que perigo, as pessoas caminhando ali na areia à noite e passaram por esse perigo tremendo. Dani, boa noite, eu volto com você. Soares, realmente eu tô assim, chocada, tá? O cara vai pro calçadão de Camburi, local que principalmente no verão fica sempre muito lotado, famílias, crianças, idosos, caminhando, fazendo atividades físicas, corridas, jogando bola. E aí ele vai lá e resolve dar uma facada num homem e numa mulher, sem explicação nenhuma. E ainda quer dar um desperto para a polícia, dar um nome errado. Ainda bem que ele foi detido e a gente fica na torcida para que ele fique por lá, né, Américo? Pelo amor de Deus. Você vai caminhar no calçadão de Camburi, nosso cartão postal, encontra um homem com a faca, com más intenções. É só o que faltava, né, gente? Obrigada mais uma vez, Américo. E olha, a Joyce, que você viu na reportagem que a gente mostrou no início do jornal, que foi assassinada pelo marido a facadas e pedradas na frente do filho. Pois bem, ela foi enterrada hoje. E a família, depois disso tudo, desse trauma todo, é claro, quer justiça. Joyce Moura dos Santos, de 20 anos, assassinada de forma covarde, foi sepultada neste cemitério em Cariacica. A irmã da vítima conta como a família tem passado esses últimos dias. Muita revolta, muita dor, é uma dor na alma que eu acredito que quem já perdeu alguém sabe o que é. A criança de 3 anos, filha de Joyce, que presenciou o crime, já foi entregue para a família. A todo momento, ela fala sobre o que viu. Minha sobrinha presenciou tudo, como alguns já sabem, né? Até por conta do vídeo. E quando eu fui pegar ela no conselho tutelar, porque só liberava ou para mim e para minha mãe, ela dizia bem assim: titia, papai matou mamãe a faca. Joyce foi assassinada neste último domingo em Itacibá, Cariacica. Após esfaqueá-la, o ex-companheiro, Domingos Vieira dos Santos, ainda bateu nela com um pedaço de concreto. O crime chocou pela crueldade. Após matar Joyce, Domingos tentou tirar a própria vida com uma faca, mas foi socorrido e levado para o hospital. Logo após o crime, vídeos sobre o assassinato começaram a circular na internet. A irmã da vítima faz um apelo. E é só isso que eu peço. Por favor, pare de compartilhar esse vídeo em nome de Jesus por uma criança de 3 anos. Os dois estavam separados, mas recentemente Joyce e Domingos resolveram sair. O tio de Joyce estava junto e presenciou uma agressão. Por conta disto, Domingos foi preso e solto dias depois. Ele utilizava a tornozeleira eletrônica. Eu vi que ele estava meio que exaltado, começou uma confusão entre ele e ela. Foi no momento em que ele prestou um pequeno leve soco no queixo dela. Aí eu fui lá, tirei satisfação com ele, porque ela em seguida tentou agredir ele também, mas ao mesmo tempo eu tive que apaziguar a briga. A mãe, que está há dias sob efeito de remédios, pede por justiça. Eu quero justiça porque tem muitos casos acontecendo aí, impune. Então, enquanto isso estiver acontecendo, não vai ter justiça. Então, a justiça tem que abrir os olhos para esse caso. E tem muitos casos acontecendo. Então, eu quero justiça. Que a justiça seja feita por essa mãe que está chorando e também por essa filha que viu o homem, né, matando a mãe ali, tudo na frente dela, essa confusão toda. Agora, deixa eu dar um alerta, gente. As pessoas estão ficando sem noção. Você vai compartilhar com os outros
vídeos de uma mulher sendo assassinada, onde que as pessoas estão com a cabeça, sabe? Recebe um vídeo desse, sádico, e a pessoa ali está com a intenção ruim, vê essas imagens. Gente, isso não é bom não. Não repassa não. Se alguém te mandar, olha aqui a pessoa morrendo. Pelo amor de Deus, gente, apaga esse vídeo. Não continua essa corrente do mal, não. hein? Agora a gente fala sobre as confusões que aconteceram no Sambão do Povo. Um novo vídeo divulgado pela Prefeitura de Vitória mostra o momento em que uma segurança foi agredida. As imagens foram captadas por uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Vitória. O vídeo mostra o subsecretário da Casa Militar do Governo do Estado, Coronel Sérgio Luiz Anechini, sendo abordado pelos seguranças. Neste momento, começa a confusão. Os seguranças tentam contê-lo, entre eles uma mulher, que o segura pela roupa. O coronel tenta se soltar e dá um golpe em direção a ela. A mulher, que afirma ter sido atingida, registrou um boletim de ocorrência. Ela conta que a área onde o coronel estava era destinada ao trabalho da imprensa e que ele não tinha autorização para permanecer naquele local. Ele queria acessar o corredor de imprensa, que é somente imprensa com credencial, que poderia estar ali. Só que não era permitido. A pulseira de livre acesso dava acesso aos camarotes, porque naquele momento, antes disso acontecer, há umas horas antes, ele estava a serviço. Ele estava acompanhando uma pessoa, estava fazendo segurança de uma pessoa. Ela conta como tudo aconteceu. Eu estava a caminho para passar uma informação para o segurança e nisso, de longe, eu observo que ele empurra, ele dá o primeiro empurrão no segurança. E nisso, acompanhando a situação, que ele tenta forçar a passagem dele e da esposa dele. E o segurança conversa com ele, avisando que ele não poderia passar por ali. Ele força a passagem e que ele tenta empurrar o segurança. E nisso ele vai para cima do segurança e eu apareço na hora que eu tento segurá-lo. Só que por ele ser homem, por ele ser mais forte, eu tento segurar e ele solta. Nisso, quando ele solta, ele volta para cima do segurança e eu seguro a camisa. E é na hora que a camisa rasga, a arma fica aparente e ele me agride. Mesmo diante das imagens divulgadas, o coronel Sérgio Luiz Anechini afirma que não agrediu ninguém. Ele disse que apenas tentou se defender. Eu tento me desvencilhar, podem perceber que minha cabeça está baixa. Em um momento a camisa está no meu rosto, eu simplesmente tentando sair daquela situação desconfortável, eu saio balançando os braços e posso ter acertado quem estava próximo. Durante a confusão, a camisa do coronel foi rasgada. A arma dele ficou exposta. Ele afirma que colocou outra camisa para não deixar a pistola à mostra e percebeu que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, estava gravando tudo. Eu simplesmente saio andando quando eu ouço uma voz que possivelmente seja do prefeito, do delegado, que diz que ele está armado. Aí quando eu ouço essa voz, eu imediatamente pego a camisa que estava na minha cintura e tento visto na verdade a camisa para poder encobrir a arma. Emocionada, a segurança contou o que sentiu ao passar por essa situação, que considerou constrangedora. No momento, eu me senti impotente. Eu me senti vulnerável. Porque eu conversei com uma pessoa só de um Instagram e foi o que eu falei com ela, que nem da minha mãe eu apanhei. Nem a minha mãe nunca me bateu. Pra vir um cara que eu não conheço fazer isso comigo, sendo que eu estava simplesmente a trabalho. Pois é, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a você que está aqui participando com a gente do Tá Na Hora Espírito Santo. Lembrando que o número do nosso WhatsApp é o 992739397. Eu vou ler algumas mensagens aqui. O Girlando Braga de Cachoeiro parabeniza a nossa equipe e disse que o sinal por lá está ótimo. Obrigada, Girlando, pela sua participação. Também vou acompanhar aqui, olha, tem o Luiz Guilherme, ele está mandando um abraço para a gente. Tem um outro aqui que é também Gilberto. Nós temos também aqui de Colatina, ó, Altemar Collen. Obrigada, muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente segue acompanhando aqui no nosso WhatsApp. Lembrando, 992739397, tá aí no cantinho da sua tela para você. Depois dos nossos comerciais, a gente vai falar de um mutirão para pessoas que estão com CPF negativado, com nome sujo. Agora a gente acompanha imagens ao vivo da subida da terceira ponte. O trânsito começa a ficar mais lento por lá nesse momento. 7 horas e 7 minutos.
6h11, estamos de volta com Tá na Hora Espírito Santo. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, ó. Você tem dívidas ou conhece alguém que está precisando limpar o nome? Muito difícil a gente não conhecer, pelo menos, né? Porque segundo dados do Serasa, mais de 40% dos capixabas estão com o CPF negativado. Para ajudar a se livrar desse problema, essa semana está tendo um mutirão nas agências dos Correios. A inadimplência é crescente no Brasil. Em 2023, eram 67 milhões de brasileiros endividados. No ano passado, mais de 74 milhões de pessoas estavam com o CPF negativado. O Espírito Santo reflete a realidade nacional. De acordo com dados do Serasa, mais de 40% dos capixabas estão com CPF negativado. Cada um deles possui em média 4 contas atrasadas. E o valor médio dessa dívida é de R$5 mil. A grande maioria das dívidas é feita no cartão de crédito. Tanto compras de supermercado, né? Então como contas básicas também são pagas no cartão de crédito muitas vezes, e até mesmo feito empréstimos para pagar contas básicas de água, energia, luz, gás, enfim, como um todo. Então tem um impacto grande, né? E isso acaba reverberando e depois em algumas dívidas a gente está aqui exatamente para dar essa força para o consumidor, né? Para tentar controlar esse endividamento, o Serasa lançou mais um feirão para renegociação de dívidas. Mais de 1.400 empresas participam da ação. E desta vez, a consulta e negociação podem ser feitas nas agências dos Correios. Todas as agências dos Correios estão participando. O Serasa, juntos com os Correios, essa parceria facilita para aquelas pessoas que não têm muita afinidade com a internet. Então, ela pode vir no atendimento presencial, vai consultar ali as dívidas que estão programadas, né, para poder fazer no pagamento inicial até 90% de desconto e parcelado até 72 vezes. Daí ela escolhe a forma como ela vai querer quitar essa dívida e aí vai poder sair daqui com um comprovante de que fez a negociação junto ao Serasa. O feirão termina no dia 31 de março. Além das agências dos Correios, os interessados podem negociar as dívidas nas plataformas digitais, sempre atentos para não cair nas mãos de golpistas. Pode vir até o Correio, pode entrar em contato com a Serasa também para garantir se realmente essa oferta é verdadeira. Porque às vezes os descontos são muito bons mesmo, né? O famoso quando a esmola é muito, o santo desconfia. Mas existem muitos descontos que são altos aqui dentro. Hoje mesmo eu fiz uma negociação, era de R$ 2.700, saiu por R$10. Né? Então às vezes se suspeita, né? E ela foi até o Correio exatamente para confirmar se realmente aquela oferta era verdadeira. E era, né? Então o caminho certo é olhar o aplicativo, olhar o site oficial, serasa.com.br, olhar o WhatsApp com o selo de verificação Serasa, né? Ou até mesmo vir até uma agência do Correio. Aí, oportunidade, então, para limpar o nome. E eu quero agradecer a sua companhia, agradecer as pessoas que estão mandando mensagem para a gente. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 992739397. Quero agradecer, ó, Edileudo Viana, de Vila Velha, está aqui participando. Diletos Profissionais, está mandando fotos. Muito obrigada a todos pela participação aqui no nosso WhatsApp. Agora eu encerro Tá na Hora Espírito Santo e tá na hora também de chamar a Andressa Mício, minha amiga que já está aqui na tela. Andressa, muito boa noite, é com você. Boa noite para você também, bom descanso, Dani Cariello. Obrigada.